Olá pessoal, vamos conversar sobre o PQQ. PQQ é o símbolo da pirroliquinolina quinona, né? São as letras que representam essa molécula. Um produto fantástico, ou como eu digo sempre, um produtaço para suas mitocôndrias, né? Aqui você tem a estrutura do PQQ, aqui você tem ela reduzida e ela oxidada, né? Você pode ver que ele perde esses dois hidrogênios aqui, né? E ela participa, o PQQ, na verdade, participa das reações de oxirredução do nosso organismo, né? Ele pode tanto reduzir, né, gastando o nosso sistema antioxidante, ou oxidar, gerando um suporte antioxidante. Na verdade, o PQQ tem uma função dual no que nós podemos chamar de sistema oxirredutor do nosso corpo. Mas o papel principal do PQQ não é esse, né? O PQQ ele é capaz de estimular o seu metabolismo de nicotinamida, aumentando a produção de NAD, mas não vai fazer a B3, você tem que ingerir a B3, né? E o PQQ ele é capaz de reduzir o NAD+ para NADH e vice-versa, né? Ele interage com o seu metabolismo, você pode ver aqui o PQQ indiretamente interagindo com a desidrogenase lática, né, na conversão de piruvato para lactato. E o PQQ ele também aumenta a concentração de NAD na célula, aumentando a biogênese mitocondrial. Aqui você vê o resultado interessante do PQQ, para mim, talvez o mais importante, né? O PQQ estimulando a biogênese mitocondrial, e ele faz isso muito bem, né? E também o PQQ, ele vai indiretamente aumentar a sua capacidade antioxidante e ao mesmo tempo aumentar a sua produção de óxido nítrico sintetase endotelial, né? Então ele facilita o que a gente chama de sinal para biogênese mitocondrial, o que é fantástico para o nosso tecido, né? E aqui você vê o PQQ como estimulante do metabolismo. Ele também tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e anti-inflamatório, né? Ele inibe o fator nuclear de transição kappa-B. Com o consumo de PQQ, o que vai acontecer com você? Você vai aumentar a produção de ATP, né, na cadeia de transporte de elétrons, né, ou seja, na mitocôndria. Então, ele é um ótimo estimulante do metabolismo oxidativo. E o PQQ tem demonstrado vários efeitos nas células. Estão testando o PQQ para câncer, né, pelo seu papel na diferenciação celular. Na biogênese mitocondrial ou mitocondriogênese, isso já não há dúvida que o PQQ é interessante. Então, o PQQ, como indutor da biogênese mitocondrial, pode trazer benefícios em várias patologias, né? Por exemplo, desordens do nervoso central, desordens cardíacas, pancreáticas, ou até mesmo funcionar como recurso ergogênico aeróbio, né? O PQQ também é associado à apoptose, na verdade, ele inibe a apoptose. Tem uma atividade antioxidante, né? Isso também é outro benefício que o PQQ traz. A mitocondriogênese, o efeito antioxidante, tem o efeito neuroprotetor, né? Particularmente, alguns estudos sugerem a modulação de receptor de glutamato tipo N-metil-D-aspartato, né, inibindo a excitotoxicidade glutamatética. Alguns estudos em animaizinhos ainda, né, vermes e moscas, mostram o efeito prolongador da vida e o efeito anti-inflamatório que o PQQ demonstra, né? Então, o PQQ tem demonstrado novos atributos, né? É considerado um nutriente essencial, você encontra em plantas e animais, né? Então, teoricamente, você vai ingerir isso com o seu alimento, porém, você tem que ter uma produção constante, né? O PQQ ele ainda vai ser considerado possivelmente um nutriente, mas por enquanto ainda está apenas na talvez, né? Nutricionalmente, um produto muito importante. Manter os níveis de PQQ é muito importante para a saúde, para a reprodução. Como uma vitamina, né? Mantém o metabolismo de NAD intracelular. Potencialmente, ele gera, né, um estímulo metabólico, gerando a mitocondriogênese, indiretamente aumentando o NAD+, né? Estimula a atividade sirtuína, o que também vai reverter na biogênese mitocondrial, né? E tem os seus efeitos no processo de envelhecimento, na imunidade. E o PQQ ele tem sido utilizado como antioxidante, neuroprotetor. A indução da biogênese mitocondrial é um benefício que é muito interessante para praticamente todas as doenças em tecidos que usam o metabolismo oxidativo para manter suas energias. E ele é considerado seguro, né? Os estudos de toxicidade em ratos, foi a Noel, a dose segura foi 400 mg por quilograma de peso, ou seja, uma dose muito grande.
Se você for jogar isso para um ser humano, a gente conclui que vai dar aí uma dose muito elevada. Apesar que o PQQ geralmente é utilizado aquela dosezinha fixa de 20 miligramas, né? Aqui você tem o estudo de PQQ da forma de um sal sódico, né? Em pacientes jovens e idosos, né? E o que aconteceu, né? Olha aqui a distribuição do grupo, de 20 até quase 65 anos, né? O PQQ mostrou melhora, né, da memória, melhora nos scores de memória dos indivíduos, né? Tanto os indivíduos jovens quanto os indivíduos mais idosos, né? Então ele traz essa melhora de memória verbal também. Então o PQQ traz o benefício, olha que interessante, porque ele vai aumentando, chegou até a 12ª semana com um efeito maior, né? Então o PQQ leva também uma flexibilidade cognitiva, né? Melhora a velocidade de processamento aqui nesse grupo B, né? Particularmente no idoso ele é menos eficaz, mas no jovem ele é altamente eficaz, né? Você vê que o jovem parece que ele beneficia mais, né, do que o idoso no uso do PQQ, o que é totalmente esquisito, porque geralmente os idosos beneficiam mais quando você suplementa um produto que tem a sua produção diminuída ou reprimida, ou sua ingestão diminuída ou reprimida. A dose foi 20 mg. Aqui você vê um trabalho de PQQ também, em atividade física aeróbica, né? Olha que interessante, eles fizeram a administração do produto. Como eu falei para vocês, né? O PQQ estimula a biogênese mitocondrial, então a médio e longo prazo você pode esperar um benefício. Aqui você vê um efeito que eu achei interessante, uma perda de peso, né? Pós-treino, né? Pré-treino e pós-treino. Então quando você pega o PQQ, perdão, não houve perda de que eu estou lendo errado a sequência do gráfico, né? Aqui a massa corporal foi um pouquinho só a perda, né? O indivíduo fez exercício, né? A gente espera que dá uma perdinha de massa, né? Mas o restante não teve uma mudança tão grande assim. A massa magra aumentou um pouquinho. Pouca coisa também, a massa de gordura foi que caiu mais, né? O que sugere um ganho de massa magra e uma perda de tecido adiposo. Mas você vê o principal efeito de forma interessante aqui foi o pico de VO2, né? O tempo de exercício também sofreu a melhora. A frequência cardíaca diminuiu a variação, o que representou um efeito muito bom também. A ventilação aumentou, né? Então você vê que realmente traz um benefício para os indivíduos usar o PQQ. Aqui você vê o PQQ sal sódico em força muscular em voluntários, né? Também mostrando benefício. Então olha só o PQQ trazendo aqui, foi um produto chamado Minemo PQQ, né? E aqui você vê o benefício dos indivíduos, né? Ou seja, traz uma melhora na força, né, dos membros inferiores. Aqui você vê uma melhora leve na força de aperto de mão, né? O teste de andar, dar pulo, saltar e tudo mais. Ou seja, o PQQ é também, além de tudo, recurso ecológico. Mas tudo isso é baseado nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui foi um trabalho, né, que eles administraram o PQQ e avaliaram. Aqui você vê o RNA, o PGC1-alfa, né? E o que aconteceu, né? O pessoal que usou o PQQ tiveram um aumento do PGC1-alfa. O PGC1-alfa é um estimulante da biogênese mitocondrial, também aumenta a erisina. Eles não mediram a erisina nesse trabalho, mas a erisina possivelmente ia aumentar, assim como possivelmente o BDNF também. Então o PQQ, a pirroloquinonina é uma promessa que vai se concretizando, né? Ela estimula o PGC1-alfa, aumenta a sua biogênese mitocondrial e melhora a função, não só neuronal. Todo o tecido que depende, né, de mitocôndrias vai ser beneficiado ou será beneficiado. Inclusive, ele é considerado um recurso ergogênico. Legal, meninos? Obrigado pela atenção. Beijão para vocês. Tchau, tchau.